Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu fico zero surpreso com o fato de que agora o Renan Santos é a bola da vez para ficar sendo comparado com o Enéas, principalmente porque o MBL abandonou parte do seu liberalismo vulgar. O Mamãe Falei, ele tá sempre dizendo, né, que agora eles deixaram de ser liberbobos. E eu até concordo com isso em parte, porque o discurso do MBL e o projeto que é apresentado no Livro Amarelo realmente tenta ser um pouco mais sofisticado do que era o discursinho deles no passado, tá? Eles tentam colocar em torno de si um viés mais nacionalista, etc. E aí tem uma coisa que precisa ficar absolutamente clara. Quando nós, trabalhistas, estamos falando sobre neoliberalismo, nós não estamos falando do discursinho liberbobo de vamos privatizar tudo, de que o Estado mínimo é o melhor que existe, de imposto é roubo e nada do tipo. O neoliberalismo, ele tem sofisticação, gente. E o projeto completo do MBL é dentro dos marcos do neoliberalismo. O novo consenso macroeconômico, que é o neoliberalismo, que rege a economia brasileira, tudo isso que a gente vive criticando é o neoliberalismo, essencialmente. E o projeto do MBL não tem a função de romper com esse consenso, não tem a função de romper com o neoliberalismo. O único diferencial, tá, do MBL para um Fernando Haddad da vida é que o MBL ele se propõe a ser uma forma muito mais agressiva do neoliberalismo, ele se propõe a ser muito mais fiscalista, tá? Ou seja, ele se propõe a fazer um tipo de política econômica que no fim não rompe com o neoliberalismo, mas na verdade tende a aprofundá-lo, tá legal? Por que eu tô explicando isso? Porque vocês, apoiadores do MBL, acham que quando a gente reclama do projeto político e econômico deles, é só por uma questão de birra. Porque vocês dizem assim, vejam, o MBL ele não é mais aquele líder bobo. O MBL ele tem adotado sistematicamente uma postura nacionalista. O MBL ele tem falado sobre industrializar o Brasil, tá? E aí, ao olhar superficialmente para o discurso, até parece que eles estão caminhando para um projeto de desenvolvimento que vai contra tudo que está estabelecido hoje. Só que a verdade é que eles não estão. Todo o nacionalismo do MBL é um nacionalismo de boca, é um nacionalismo de jargão, tá? Mas o cerne do projeto econômico deles é zero nacionalista, é zero reformista. A não ser que você queira chamar de reformismo o fato deles quererem acabar com a CLT e fazer o trabalhador só ter uma férias a cada 2 anos, que é o que eles defendem abertamente no 5º fascículo. Mas, para quem não se liga tecnicamente no detalhe, realmente parece só nacionalismo puro e simples, com um amplo projeto de desenvolvimento. E aí comparar o Renan e o Enéas fica parecendo muito mais lógico, né? Mas até você mesmo, que é um apoiador ferrenho do MBL, que me acompanha, depois que você ouvir tudo o que eu tenho para dizer, você vai ver que eu tenho plena razão e que as comparações com o Enéas são só para manipular os desavisados, tá? A começar por um fato muito simples. O Enéas era absolutamente anti-neoliberal. O Enéas era um crítico ferrenho da condução de política econômica que foi adotada pelo Brasil durante os anos 90. Leiam o manifesto do PRONA, que foi o partido fundado pelo Enéas. Lá ele fala abertamente contra o neoliberalismo, utilizando o termo neoliberalismo. Ah, Charlie, mas o contexto do Enéas era outro. Mentira. Mentira. Os marcos do novo consenso macroeconômico que nós vivemos criticando são os mesmos marcos há 40 anos. A única diferença da época do Enéas para a nossa é que hoje o neoliberalismo está ainda mais aprofundado. O MBL quer aprofundar ainda mais do que já está, tá? Por exemplo, o Enéas ele tem um vídeo falando abertamente contra a independência do Banco Central. Porque lá nos anos 90, esse papo de Banco Central independente já era um debate, já tinha um interesse, tá? De colocarem, né? A autonomia do Banco Central, independência do Banco Central, isso aí já era um interesse na época do Enéas, tá? Décadas antes dele de fato, né, se tornar um banco independente. O próprio Enéas dizia que o dia que o Banco Central se tornasse independente, que a gente não ia mais precisar ter que se preocupar com eleger presidente da República. A nossa preocupação seria exclusivamente com a eleição do presidente do Banco Central. O Enéas via o Banco Central como um elemento indissociável da política do Estado.
Porque um plano de desenvolvimento requer um plano robusto de política fiscal que esteja alinhada com a política monetária. Você não pode fazer uma política fiscal X e deixar que outro órgão independente de você faça a política fiscal Y. Elas precisam de alinhamento. Se o governo perde o poder sobre a entidade máxima do sistema financeiro, o governo perde a sua capacidade de ter qualquer autonomia para executar um plano nacional de desenvolvimento, por exemplo. E não me venham com a maldita da falácia de que nós queremos o controle do Banco Central para poder abaixar juros na canetada. Eu já falei várias vezes que nós não defendemos isso. Só aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre dívida pública, eu tenho outro vídeo falando sobre reforma da Previdência, eu tenho outro vídeo falando profundamente sobre uma reforma do tripé macroeconômico, tá? Que são reformas que poderiam reduzir sistematicamente os juros do Banco Central sem qualquer tipo de canetada. Defender um Banco Central alinhado com o projeto econômico do Estado não é defender um uso inconsequente do Banco Central, tá? A gente não está defendendo fazer uma coisa parecida com o que a Dilma fez. O Enéas, né, o primor da inteligência, que esse pessoal adora exaltar, sabia exatamente disso que eu estou falando agora para vocês. E é por isso que ele era absolutamente contra a independência do Banco Central. Só que no plano econômico do MBL, a questão da independência é uma não questão. A única coisa que eles falam sobre isso é que o grau de independência precisa ser fortalecido. Aí eu digo, não tem como industrializar o Brasil com um Banco Central independente. E o fã do MBL acha que eu estou maluco, que eu estou inventando, que é o caso do engenheiro Léo, por exemplo, né? Porque ele é favorável à independência do Banco Central. Né? Só que aí, na sequência, o próprio engenheiro Léo utiliza o Enéas como uma referência de grande oportunidade de mudança que o Brasil perdeu. Olha só que curioso, né? Você que gosta do MBL e acha que eles são essa nova chance, você consegue ao menos admitir que existe um alto grau de incoerência aqui? Consegue admitir isso, pelo menos? Consegue? Querem ver uma outra coisa incrível que eu tenho quase certeza que o engenheiro Léo não sabe? É que no Estatuto do Prona tem explicitamente um tópico destinado a defender a reforma agrária. Sabe o Jones Manuel, que vocês odeiam, que está sempre falando de reforma agrária, né? Sempre está na boca dos comunistas a pauta da reforma agrária, que foi uma das pautas mais importantes, né, dentro das reformas de base que o governo do Jango queria fazer. Então, o Enéas, que foi essa grande oportunidade perdida, segundo o engenheiro Léo, defendia a reforma agrária, porque o Enéas sabia que a reforma agrária era uma medida absolutamente central para você conseguir desenvolver o sistema capitalista, tá? Dando condições melhores para as populações rurais, para as populações sem terra, para você garantir uma descentralização da produção da terra e com isso você proporcionar uma expansão do mercado interno, uma diminuição do nível de desigualdade. Pergunte o que o engenheiro Léo pensa sobre reforma agrária. Pergunta o que o Renan Santos pensa sobre reforma agrária. Tá? Eu tenho uma série de divergências com o Enéas e particularmente eu não tenho simpatia pela figura caricata dele. Mas é evidente que o projeto político e econômico que ele tinha possuía compatibilidade com as coisas que ele defendia. Porque o Enéas ele era essencialmente um político nacionalista desenvolvimentista. Ele queria, por exemplo, produzir a bomba atômica. Se o Enéas tivesse êxito no programa econômico que ele defendia de desenvolvimento, criar a bomba atômica poderia ser uma possibilidade. O Renan também defende a bomba atômica, mas o êxito do projeto econômico do MBL tornaria, na verdade, impossível a criação de uma. O Enéas defendia indústria. O Enéas defendia o aumento do nível de renda. O Enéas defendia uma reforma de base na educação. O Enéas defendia diminuição de imposto. Se ele fosse bem sucedido com seu plano econômico, tudo isso poderia ser uma possibilidade. Já o Renan Santos também defende tudo isso e mais, mas o possível êxito do seu projeto vai na contramão de tudo isso que ele quer fazer. Percebam que o Enéas ele tá aqui, ó. Aqui tá o Enéas, aqui tá o Renan Santos. Tá bom? Eles são absolutamente incomparáveis. Você só consegue comparar eles no superficial. Mas se você pega o conteúdo concreto, político, no detalhe, eles são incomparáveis. Nacionalismo sem desenvolvimento é só patriotismo de vitrine.
tá? Você até exibe a sua bandeira, mas no fim das contas você aceita que o país continue sendo completamente dependente, né? Ou seja, é um nacionalismo só de estética. E é por isso que é tão comum que pessoas como o engenheiro Léo exaltem o Enéas. Porque o foco não é no conteúdo político em si. O foco é a política meramente como uma estética. Porque para o engenheiro Léo e para a direita no geral, que é fã do Enéas, ele virou um grande símbolo visual e retórico. Então o Enéas tinha aquele barbão, tinha aquele vozeirão grave, tinha o bordão, tinha, né, evidentemente uma inteligência enciclopédica, né? O cara era um erudito, tinha um baita de um vocabulário, né? Ele tinha uma autoridade de professor intelectual, né? E que era um professor intelectual muito inteligente que criticava o sistema, certo? Vejam que tudo isso que está atrelado a figura do Enéas não se trata do conteúdo em si, tá? A gente está falando aqui daquilo que é a superficialidade da figura dele. E aí é muito mais fácil de você consumir e se apegar à superficialidade da figura, porque as pessoas são essencialmente personalistas. E aí isso independe de viés político. Todo mundo quer ter um ícone para se apegar. Todo mundo quer ver cortes e frases de impacto. E aí, desse ponto de vista, o Enéas é perfeito. Fora que tem uma outra questão, né? O Enéas ele fornece para a direita brasileira uma coisa que ela quase nunca teve, que é um político de expressão que pudesse ser considerado um mito intelectual próprio. A direita até tem economista, tem empresário, tem influenciador, né, os influenciadores digitais. Ela tem os seus pensadores, tipo um Olavo de Carvalho, mas ela seguramente nunca teve muitos personagens populares, né, políticos tradicionais, com uma aura de gênio nacional, tá? E aí o Enéas serviu para preencher essa lacuna que faltava ali. Ele virou o homem que sabia demais, o homem que avisou, o homem patriota que era super inteligente e que, por ser muito inteligente, as pessoas, né, as massas ignorantes, eram incapazes de compreendê-lo. Mas os mesmos exaltadores desse tipo o engenheiro Léo, sequer entendem o conteúdo concreto do cara. Isso sequer importa, porque no fim o importante mesmo é só a função simbólica da figura do Enéas e não o seu conteúdo político em si. Como que diabos você vai me dizer que o Enéas foi uma grande chance perdida para o Brasil se você simplesmente não reivindica nada do conteúdo político do cara, bicho? E pra mim, isso deixa bem claro que é porque você não sabe de porra nenhuma. É isso. É que você, engenheiro, você é um ignorante emocionado que vai aderir a qualquer político que tiver uma personalidade carismática, contanto que essa personalidade carismática na superfície do discurso diga coisas que supostamente parecem fazer sentido com aquilo que você defende. O Enéas, por exemplo, considerava o Getúlio Vargas o último grande nacionalista que o Brasil teve. Pro Enéas, até o JK, até o Jango, até os militares eram tudo entreguista. Imagina só o que o Enéas ia pensar do Renan Santos, cara. O que ele ia pensar do engenheiro Léo e companhia. Imagina o que ele iria pensar de bolsonarista, que até hoje continua comparando ele a Bolsonaro. A verdade é que gente como o engenheiro Léo não sabe de nada. Vocês acham que alguma vez na vida ele sentou para analisar o Estatuto do Prona, pô? Para pegar ali sistematicamente o vasto conteúdo que existe dos discursos do Enéas, das suas entrevistas, dos seus artigos e etc. E fazer um comparativo com as ideias que ele tem sobre a política e a economia, por exemplo. Você acha que o engenheiro Léo já fez isso? Pô, eu gosto tanto do Enéas, eu vou olhar aqui o conteúdo que ele defendia e vou ver até onde que isso bate com o que eu penso. Até para poder fazer um estudo, para poder refletir, para poder mudar de ideia, sabe? Para ver os limites daquilo que você pensa. Mas claro que ele não fez isso, né? Ele criou a ideia de que o Enéas foi uma grande oportunidade perdida porque ele ficou vendo cortezinho de vídeo do Enéas lacrando na internet. E assim como o engenheiro Léo, essa é a história da maioria dos caras de direita que se dizem fãs do Enéas. Vocês são tão manipulados como qualquer vertente política. Se amanhã eu me tornar político e decidir que eu quero manipular vocês tudo, eu vou fazer. Porque a mente de vocês é absolutamente previsível. Vocês estão desesperados
para terem ídolos. E assim como o engenheiro Léo se diz decepcionado com o Bolsonaro, amanhã, se o Renan Santos virar presidente, ele vai se decepcionar de novo. Ele vai decepcionar muitos de vocês. Porque vocês vão esperar por 4 ou por 8 anos o tal do desenvolvimento e esse desenvolvimento não vai vir. Porque o próprio projeto já deixa isso bem claro. Ele não tem futuro, a não ser manter tudo como está. Tá? Então eu espero que esse vídeo tenha servido para provar que o Renan Santos não é o novo Enéas Carneiro, tá? Assim como o Bolsonaro nunca foi. Então, engenheiro Léo, você pode até apoiar o Renan Santos, pode até apoiar o neoliberalismo, pode apoiar a independência do Banco Central e toda essa ladainha, tá bom? Mas para de ficar falando por aí que o Enéas foi a nossa grande oportunidade perdida, porque você não sabe de porra nenhuma sobre ele. Essa que é a verdade. E é isso, pessoal.